trouxe uns pastores aqui, não sei se... Eu me interesso muito com esse negócio de previsões da Bíblia, sabe? Essas coisas de escatologia. E, cara, onde... Dizem que um dos sinais do Apocalipse... Isso, gente, concatenação, né? Não é um negócio, vai acontecer. Mas uma das coisas é que vai reerguer o Templo de Salomão. E o Templo de Salomão fica embaixo de uma mesquita, velho. Então, se os judeus decidirem em algum momento reerguer o Templo de Salomão... Porque vem coisa ruim por aí. Não, porque vai ter que derrubar a mesquita. Então vai dar treta, entendeu? Vai dar treta. Então é muito... vem briga por aí, esse é o problema. Então não tem como, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que você acredita? Qual a tua... Você acredita sobre o quê? Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em... Você tem religião? Cara, eu me aproximo mais do protestantismo. Eu tive no Bola de Neve e tal. Mas eu não frequento mais igreja. Eu tenho aquela fé de estar em casa, minha mãe é católica. Tive experiências muito fortes, assim, em vários momentos. Sabe, um momento difícil da sua vida que você tem uma experiência com Deus muito legal. E é isso que eu tenho de experiência, assim. É isso que minha vida move por isso. Sempre quando eu pedi... Cara, acontecem umas coisas comigo, assim, muito absurdas, assim, de salvamento, de coisas legais. Claro que eu tenho a cabeça meio de cientista e cética de saber que tudo isso pode ser coincidência ou pode ser outra coisa. Mas eu já disse isso aqui, cara, acreditar em Deus deixa minha cabeça tranquila, entendeu? Acreditar que tem outra coisa. Porque senão eu ficaria muito mais inquieto. Entendeu? Eu entendo, porque eu sou inquieto. Porque eu não acredito em porra nenhuma. Quando eu paro pra pensar... Cara, acho que ontem fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Ah, é? Tipo, eu acho que minha mulher tava dormindo, todo mundo dormindo, eu quieto no outro quarto que quando eu faço podcast aqui, eu faço todos os dias, eu durmo no quarto do meu filho porque eu chego muito tarde e ainda vou assistir alguma coisa. E aí eu parei o que eu tava assistindo e aí voltou essa ideia que sempre me atormenta, assim. Será que é só isso, cara? Morreu e, tipo, nunca mais você não vai ter nem consciência do que você foi, porque acabou. Isso me aterroriza, velho. Então, mas eu acho que é justamente por isso que muita gente acredita em algo. Mas é óbvio. Porque é aterrorizante. É óbvio, eu não tenho dúvida, cara. Porque assim, Você imagina os caras da caverna, quando começaram a ver, eu tô vivo, tipo, eles não sabem, eles não tinham o conceito vivo-morto. Mas de repente tem um cara comigo, esse cara tá aqui, caído, tá apodrecendo, não respira, não fala, e aí ele, que aconteceu? Isso poderia acontecer comigo, fudeu. Não, ele começa a entender que um dia vai acontecer com ele. Aí ele fala, não, mas o que aconteceu com ele? Tem um ser superior que matou esse cara vai pra algum lugar, aí ele vê que os animais, talvez aquele espírito daquele cara, talvez ele encontra no animal. Então, a gente fica construindo histórias que preenchem... Porque existe uma lacuna, você concorda? Existe uma lacuna. O que tem depois? Tem lacunas... Não, mas essa lacuna a gente que criou. Sim. Um cachorro não fica pensando nisso. Não, mas é porque um cachorro não é consciente como a gente. Autoconsciente, né? Ele não é autoconsciente. Ele tem consciência... Ele tem consciência, o cachorro sonha, claro. Lembra de coisas, Lembra de coisas, tem a memória afetiva. Mas eu acredito que ele não sabe que ele vai morrer um dia, né? Não tem essa ideia. Acredito que a não ser que ele veja. Eu acho que não tem essa... Acho que nós somos os únicos animais que nascem sabendo que vai morrer. Isso é um grande problema. É um problema. É um problema. E é a grande vantagem da criatividade humana, porque... A nossa vida tem que ser tão intensa, a gente tem um tempo tão pequeno. Porque a gente sabe que a gente vai morrer. Ou a gente faz agora, velho, ou não faz mais. O Neil deGrasse Tyson fala isso, né? Não é foda isso, cara? De que o fato dele saber que ele tem um tempo limite na Terra faz com que ele tenha motivação pra acordar de manhã pra realizar o máximo de coisas que ele pode. Fazer valer, né? Até o tempo que ele tem. Mas se a gente fosse infinito, a gente ia ter uma pressa de realizar as coisas que a gente tem? Não, porque existe a chance de você fazer absolutamente tudo em algum momento da sua vida. Exatamente. Eu falo assim, Cassiano, você não fez seu vídeo da semana? Eu falo, cara, foda-se. Eu tenho a vida inteira pra fazer essa porra. Eu só tenho 1000 anos que eu tô vivendo, deixa eu viver, caramba. Deixa eu viver. Eu ainda vou fazer isso. Porque se você é imortal, você vai fazer tudo em algum momento ainda. Porque se você ficar fazendo muito, você já sente o saco logo, né, cara? Mas eu acho que é muito disso, assim. O ser humano, ele tem que lidar com essa porra. A esfirra trouxe todo esse papo pra gente. Colocaram alguma coisa nessa esfirra aí. Colocaram algum remedinho aí. Mas um amigo meu, ele fez o trabalho de conclusão do curso dele sobre história da religião.
Tá. E ele foi atrás de entender o que existia de vestígio do primeiro Deus. Tá. E o que ele encontrou no trabalho que ele fez, não tô falando que é de fato, mas o que ele fez, é o Luiz, né, que ele já foi meu agente, de que o primeiro Deus foi um vulcão. Porra, faz sentido, né? E aí ele explicou por que um vulcão. O primeiro Deus não foi Sol? Eu acho que foi o Sol. Não, o que te tem de registro. Ah, tá. Te tem de registro da pesquisa dele, mas ele fez um trabalho de conclusão, foi uma Entendi. pesquisa bem a fundo. De que era o seguinte, de que existia um vilarejo que morava na beira de um vulcão, e aí um belo dia o vulcão entrou em erupção. E aí matou metade do vilarejo. As pessoas que ficaram vivas acharam que foram poupadas pelo vulcão e começaram a idolatrar o vulcão. E achar que foram poupados e começaram a endeusar o vulcão. O que é isso? É uma coisa que o ser humano é muito boa em fazer, que é o falso reconhecimento de padrão. Exatamente. A gente cria... A astrologia é uma grande prova disso, de que as pessoas ouvem 10 coisas sobre elas, 9 não batem, mas aquela uma que bate, ela lá. É porque ele é capricorniano, é porque é gêmeo, é porque... É o lance de você nunca observou um carro na rua. Você decidiu comprar esse carro, você começa só a ver esse carro na rua. E, cara, você não sabia que tinha tanto carro desse na rua. Simplesmente porque você não tava focado. Mas quando a gente quer acreditar em algo, a gente tende a ignorar as coisas que não fazem sentido e a gente se apega àquelas que fazem. Então, mas é por isso que eu não sou conflitante, porque eu sou muito tranquilo com isso que eu te falei. Eu leio pra caramba física quântica, leio pra caramba sobre mitos, né? Essa coisa de onde vem essa mitologia toda, estudo cabala hermética, do que veio o Marcelo Del Débio aqui, estudo todas as religiões, e eu acabo acreditando em Deus pra eu poder fazer minhas paradas, porque... Mas faz sentido. Cara... Faz puto sentido. Já me tomou tanto tempo essa angústia que eu falo, cara, eu simplesmente acredito. E eu acho que Deus é muito necessário na civilização que a gente construiu, no tipo de sociedade que a gente tem. Deus é muito necessário. Eu acho que se destruir essa civilização, começa 10 civilizações, em algum ponto... Sempre vai aparecer as pessoas adorando um Deus. Sempre. Porque é impossível. Mas o que mais... Quando você para pra estudar a história da religião, a quantidade de deuses que existe não cabe numa Bíblia. Porque é isso, as pessoas sempre... Tem Deus árvore, tem Deus sol, tem Deus montanha, tem Deus... O ser humano, em vários lugares do mundo, em algum ponto, encontrou algo pra endeusar. Porque isso trazia algum tipo de sentido, porque a gente não tinha todas as respostas. A gente ainda não tem muitas dessas respostas. Mas muitas. E é por isso que a gente ainda... Mas eu sinto assim, pra mim, eu acho ruim o fato de eu não acreditar em Deus, porque Mas você já acreditou em algum ponto? Ah, tá. Eu tive uma criação católica, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Eu começava a refletir e falar, peraí, mas se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Porque, tipo, ou ele... Mas eu tenho uma teoria depois que eu vou falar pra você sobre isso. Fala. Não, mas assim, pra mim era essa visão. Eu via que comecei a perceber que tinha muita merda no mundo. E que a idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Ah, tá, mas Deus deu consciência pra gente fazer o que quiser, ele não quis interferir. Pô, mas você é Deus! Então, mas você não tá vendo toda a merda que tá acontecendo aqui? Você não pode intervir? Mas é esse o ponto. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Não tô falando que é verdade, não tô falando que uma religião diz isso. Eu criei uma teoria que faz sentido pra mim, que é assim, imagina que Deus é um cara muito poderoso, eu não vejo esse Deus como é o cara que, ele é onisciente, é um cara que criou tudo, só que ele criou umas regras tão fechadas, tão duras, pra ele mesmo não poder interferir, porque ele pensou, eu vou querer interferir em algum momento, mas ou é totalmente livre-arbítrio, ou não existe meio livre-arbítrio. Mas você não acha que criar uma regra é uma coisa humana demais? Porque, assim, regras é algo que já teve uma época que não existia regra. Não, mas eu acho assim... Que regra? É que você não tem filho. Eu penso assim, eu gostaria de um filho que
não tivesse a possibilidade de errar, que ele obedecesse cegamente a mim e que fizesse exatamente o que eu programei ele pra fazer, ou que ele fosse tivesse totalmente livre-arbítrio pra escolher qualquer coisa. E, cara, se ele escolher me amar e gostar de mim, isso vai ser maravilhoso. Eu sendo pai, essa é a segunda opção, é óbvio. Porque não ia ter vantagem nenhuma em meu filho me amar e me respeitar e fazer tudo que eu acho que ele deveria fazer simplesmente porque ele foi programado pra isso. Você entendeu? Mas você pode guiar ele. Então, mas essa é a segunda. Na segunda, com livre-arbítrio. Porque se ele não tem livre-arbítrio, eu não preciso nem guiar. Ele já tá guiado, ele tá programado. A programação dele tá do começo até o final igual. Eu tô viajando aqui, tá? Não, claro. Então, aí, por exemplo, nessa segunda eu guio ele. Porque eu quero que ele seja uma boa pessoa. Entendeu? Então eu vejo isso. Dentro dessa visão de pai, ele falou, cara, eu quero criar umas paradas aqui. A minha semelhança, eu sou o máximo parecido comigo. E eu acho que ele é falho também em alguns pontos e tal. Ele tinha umas questões lá dele. E ele criou essas coisas com esse negócio. Ele tem liberdade total. Eles vão fazer merda? Putz, vão. Mas se eu começar a interferir, eu tenho que criar uma regra pra eu não interferir. Porque senão eu vou criar eles como robôs. Eles vão fazer exatamente o que eu quero. E não vai ter nada de errado e tal. Eu acho que foi uma criação tão fantástica que ele teve que criar essa regra contra ele mesmo. Não acho que isso é bom ou ruim. Mas eu acho zero fantástico. Não, fantástico eu acho o ser humano uma bosta, mano. Não, cara. Não, claro. Eu acho assim, o ser humano, cara, ele muitas vezes é maligno, ele é destrutivo. Quando você parar pra pensar que o planeta Terra é a nossa casa, e a gente sabe que a gente tá acabando com o planeta Terra, a gente tá cagando pro nosso planeta, pra nossa casa. E a grande questão que a gente não entende é que a Terra não precisa da gente. Não, claro que não. A gente a Terra pode... Lembra do Matrix? Você lembra da Matrix? A gente é o vírus dessa Terra. A gente é meio que... Assim, eu tenho uma dualidade em relação a isso, porque eu sinto assim... Se nós somos uma espécie aqui, o Homo sapiens, nós somos... E se nós construímos tudo isso, é porque tudo isso é natural. Natural em que sentido? É natural. Porque se nós nascemos aqui, se nós somos criados aqui, se nós se desenvolvemos aqui, tudo que a gente criar é natural. Natural em que sentido você tá falando assim? É natural. Tipo assim, tem gente que fala assim, um prédio não é natural. Tá. Você, sei lá, tirar carvão da terra não é natural. Tirar petróleo... Como não? É uma coisa uma formiga construir um formigueiro. É natural porque... É natural porque ela tá usando e a gente usa as ferramentas que a gente tem, que a gente criou, mas que a gente só criou o que tinha aqui. Entendi. Certo? Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente faz é uma consequência natural, quando você parar pra pensar. Da nossa inteligência, da nossa capacidade. E é isso, faz parte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ser humano como mais uma espécie que habita um planeta e que precisa de condições específicas pra viver, e a gente precisa de condições específicas, você muda 3 graus pra cima ou pra baixo, você ferra o ser humano em uma porrada de espécies. Não, se o eixo da Terra inclinar um pouquinho mais, já... eventualmente, por exemplo, o eixo da Terra já se inverteu várias vezes. Eventualmente vai inverter. Vai dar uma merda. Era glacial, vem no seu quê. Vai mudar coisas aí. Mas é isso, o planeta, ele já passou por coisa muito pior que o ser humano. E ele sobreviveu, e ele tá aí. Mas o que é sobreviver? É ter vida. O que é ter vida? Tá... Aí é outra questão. Outra discussão também, mas vida pelo que todo mundo entende como vida, vamos dizer assim. Então, assim, nós somos uma espécie que conseguiu entender que tá viva, e aí é o meu grande ponto de desespero. O que eu acho? Eu acho que o ser humano é uma grande cagada. Não era para ter acontecido, certo? Não que não era para ter acontecido. Eu acho que, assim, o ser humano, ele é uma consequência da aleatoriedade das coisas na Terra. E, assim, muda uma coisinha na evolução. Os dinossauros... Muda alguns minutos do cometa que, como a Terra tá girando, como ele caiu metade ali em Chicxulub, no México, se você muda 10 segundos de diferença, ele ia cair mais no mar, não teria feito o estrago que fez. Se você não tem a extinção... Ou não tem o impacto, ele passa direto. Ou não tem... Ou se você muda alguma coisinha nele, não... Se os dinossauros não tivessem morridos, isso é um fato científico. O ser humano não teria existido. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar porque não existiam uns bichos de 10 metros caçando eles. E isso é um fato científico, já foi comprovado. Então, assim, muda 10 segundos na nossa história, nós já não existiríamos. Muda
O fato da América, Não, cara, da América do Sul não ter colado na América do Norte. Você já mudou, você muda as correntes marítimas na África, você muda a temperatura da água da África, você muda o ambiente da África, os primatas que se desenvolveram ali, que tiveram que ficar eretos por causa da vegetação, já não existiriam. Os sapiens já não seria o que a gente é. Então, assim, são tantas variáveis. É um absurdo, tantas variáveis. E ao analisar todas essas variáveis, e eu posso listar mais 30 aqui, se você quiser, o ser humano não ia existir da forma que a gente conhece. Então, assim, o ser humano, pra mim, é uma grande cagada nesse sentido. O fato do nosso cérebro ter criado consciência e da gente ser inteligente como a gente é resultado de uma série de coisas que a gente entende muito bem. Pensa que a gravidez da mulher antigamente era muito mais longa. Chegava a 2 anos, há milhões de anos atrás. E de que a época em que o cérebro do ser humano começou a crescer... Teve que expulsar antes. Começou a matar as mulheres no parto. Começou a ter uma incidência muito grande de morte no parto. E aí, os seres humanos perceberam que tinham que tirar essa porra um pouco antes. Exatamente. Porque senão não ia sobreviver. E o fato do feto, do bebê humano de 9 meses precisar de tanta atenção fez com que a gente se unisse como sociedade. Em comunidades. E isso foi muito importante para nossa evolução e tudo mais. Olha quanta coisa que vai... Isso é só algumas. Existem várias outras. Então, assim, quando você junta todo esse quebra-cabeça e você fala, qual o resultado disso? Ser humano como a gente conhece, que mudou tudo, que construiu, que tá mudando o planeta, que saiu do planeta e foi pra Lua e tá indo pra outros planetas. Eu acho, de coração, que o ser humano é a primeira civilização inteligente e a única que vai existir em todo o universo. Eu tenho medo que seja isso, porque parece que sim, cara. Que é uma coisa tão... Eu acho que, assim, podem existir outros seres, mas, assim, a gente tem um exemplo aqui na própria Terra. Quantas espécies existem de bicho aqui na Terra que não são nem perto de ter a inteligência que a gente tem de transformar o ambiente da forma que a gente transformou? E de acreditar em Deus e o caralho. Não, e nada garante que os golfinhos, se a gente não estivesse aqui, iam chegar no nosso nível de consciência, nosso nível de inteligência e tudo mais. Então, a gente tem exemplo de uma porrada de espécies que tá aqui há muito mais tempo que a gente que não virou. O ser humano chegou agora. O ser humano tem pouco mais de 2 milhões, assim, tipo, o Homo sapiens, o homonídeo, o caralho que foi evoluindo e saindo em várias coisas, né? Porque, não sei, a galera não sabe, mas já teve uma época em que existiam pelo menos 10 espécies de humanos diferentes convivendo no globo. Ninguém sabia da existência um do outro. Mas tinha um lá na Europa, tinha outro na África, tinha outro em ilhas do caralho. Tinha cada espécie diferente. Então, assim... Você leu Sapiens ou não? Eu li. Eu tô falando isso porque eu li no Sapiens. E tem aquela teoria, nem sei se comprovaram, se ainda tá em teoria, de genocídio mesmo, cara. De o Sapiens ter matado, acho que o concorrente dele e ele ter sobrevivido. Já descobriram que, tipo assim, quando você analisa o DNA de diversas espécies, você vai achar DNA de Neandertal. Vai achar DNA de outras espécies de humanos. O que diz que a mixigenação rolou em algum ponto, mas eles não sabem exatamente até onde foi. O Pirula pode responder melhor isso pra gente. Ele estudou muito isso, fez um vídeo incrível sobre isso, inclusive. Mas é isso, assim. Será que o Sapiens eventualmente destruiu todo mundo? Um ou outro ali rolou um chamego e rolou uma mixigenação? Já sabemos por DNA de que, de fato, não existe um Sapiens puro. Não existe. Já rolou uma mixigenação. Mas o meu ponto principal disso tudo é que, assim, o ser humano, ele é um acidente de percurso de uma Terra que está a uma distância específica, num sistema solar específico, num planeta com uma composição atmosfera específica, que permitiu... Sabe, pensa que, assim, as mitocôndrias, que é uma do grande combustível do nosso corpo, que é o quê? A mitocôndria, ela utiliza o oxigênio como energia para quebrar as moléculas de alimento. A gente come alguma coisa, são as mitocôndrias, e o combustível da mitocôndria é o oxigênio. E os cientistas dizem que criaturas grandes e complexas só conseguem existir com mitocôndria. Por quê? Porque qual é a maior composição da nossa atmosfera? O oxigênio. E a gente precisa do oxigênio para isso.
E a gente precisa da mitocôndria. E a mitocôndria, pelo que dizem, é um acidente de percurso. Uma mutação há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, ocorreu e surgiu essa porra dessa mitocôndria que usa oxigênio. E pelo fato dela usar uma coisa que é abundante no nosso ar, fez com que a gente conseguisse ter... Pensa que já teve uma época que existiam insetos gigantescos, porque tinha muito mais oxigênio na atmosfera, e como os insetos, eles não têm pulmão, né? Eles usam uma rede de tubos que transportam o oxigênio para os órgãos internos deles. E aí, tipo... As plantas eram maiores também, tinha umas coisas absurdas. E imagina que um inseto que ele só pode crescer até um ponto aonde a quantidade de oxigênio que tem disponível chega naqueles órgãos. Se ele crescer demais, não chega mais. Sei. E aí um ponto onde tem o dobro de oxigênio na atmosfera, que foi a época que a Terra queimou pra caramba depois, eles cresceram pra cacete, viraram uns insetos gigantescos. Então, assim, todo o caminho da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos até agora, deu origem a gente aqui que tá agora conversando nesse podcast. Não, mas